Através das amplitudes do globo, conhecidas como mundo ocidental, os séculos sombrios da Idade Média iam começando a se perder na memória. A luta espiritual entre novos ricos protestantes e católicos resultou em uma nova era, na qual escritores e filósofos abertamente desafiavam as doutrinas da Igreja. O que era outrora sagrado estava agora aberto à interpretação e à experimentação. Especialmente aquele desejo humano onipresente descrito pelo dramaturgo inglês do século XVII, William Shakespeare, como a besta de duas costas. As lascivas travessuras sexuais dos personagens imortais do poeta refletiam a moralidade nova e liberta de sua geração. No entanto, foi um outro dramaturgo do século XVII, o monge espanhol Tirso de Molina, que realmente deu o tom das libertinas décadas vindouras. Em 1630, no auge da Inquisição repressiva da Igreja Católica, o mítico Dom Juan de Molina é um vigarista impiedoso, disposto a mentir, enganar e roubar para seduzir as mulheres que deseja. Don Juan is very much an index of the decadence of the time. Always, when you have a society that's so tightly structured and controlled, there are going to be tremendous temptations for and opportunities for transgression. And the 1630 play is very clearly an indication of that. Ao final da peça, Dom Juan é arremessado ao inferno, enviando uma mensagem clara que a sedução não compensa. Um século mais tarde, o mesmo personagem reaparece na ópera de Mozart, Don Giovanni, que se transformou em um herói romântico apaixonado pelo próprio amor. Esse Dom Juan mais bondoso e gentil pode ter sido modelado em um amante verdadeiro, de carne e osso, Giacomo Girolamo Casanova. Casanova was born in the 18th century. The century of enlightenment, of rational skepticism in which philosophers like Voltaire, Rousseau, and Helvetius questioned the traditional church authorities, the dogmas, and the morality that had been enforced until then. Casanova's views of sexuality have to be seen very much in that context. What he believed was that pleasure was a good. It was not intrinsically evil. It was God-given, and therefore the seeking of pleasure was compatible with religious faith. Casanova, amante dos prazeres, sonhou inicialmente com uma carreira na igreja. Nascido em 1725, deixou seu lar em Veneza para ser secretário de um bispo no sul da Itália. He had taken, among other things, a vow of chastity, which he regularly ignored. He dreamed of perhaps one day becoming pope, which shows only that he didn't know himself very well at all. A falta de autoconhecimento de Casanova logo o viu enredado em um escândalo sexual. Banido do Vaticano, o vistoso jovem ingressou no exército de Veneza. Lá adquiriu o posto de cicisbeu da esposa de seu oficial comandante. What the cicisbeo was essentially an unofficial or even an official assistant husband. Now, in the 18th century, of course, aristocratic marriages were generally arranged. They were not love marriages. Very often they would involve a younger woman and an older man. And the older man was not particularly interested in accompanying his younger wife on her daily social round. The function would often be delegated to a cicisbeo. Como cicisbeu, os deveres de Casanova para com a cativante senhora F incluíam tarefas íntimas como calçar-lhes os sapatos, levar seu chocolate na cama e até apertar seu espartilho. Não demorou muito para ele se apaixonar desesperadamente. Mas sua patroa parecia indiferente à afeição de Casanova. Casanova is so frustrated, so in love, and so frustrated at his inability to achieve the consummation that he so devoutly wished, that he went out and released his tensions with a local prostitute and promptly picked up a sexually transmitted disease. When thereafter Signora F
was ready to allow him the last conquest, he had to explain that he couldn't. And that was the end of that relationship. He resigned his commission in the Venetian military and returned to Venice, a defeated man. Depois, por um golpe de sorte, Casanova salvou a vida de um nobre, que o acumulou de riquezas e privilégios. Tendo fundos que o financiassem, ele pôde embarcar nas 122 escapadelas românticas que enchem sua autobiografia de 12 volumes. A L'Histoire de ma vie de Casanova descreve tudo em detalhes, desde as ligações com cantoras de ópera a sexo em grupo com freiras. What makes Casanova unique in the annals of sexual history is not the number of affairs that he had. Any self-respecting rock star or sports superstar can have more affairs than he did. What is truly unique for Casanova, and in the context of Casanova's century, is that he loved more than women's bodies. He says at one point that a woman's conversation is more than half the pleasure in love. As escapadelas eróticas de Casanova condensavam a filosofia dos libertinos, defensores da liberdade das paixões e dos apetites sexuais. Um outro libertino do século XVIII levou sua busca do prazer pessoal a extremos chocantes. Oposto a Casanova, que adorava as mulheres e se encantava com seu prazer, François Alphonse de Nassien, o Marquês de Sade, se deliciava com sua dor. Sade, he really hates women. There is also a great antipathy to the idea of shared pleasure. He several times writes that a woman having pleasure diminishes the pleasure of the man. O prazer ideal é atingido pelo choque mais violento possível. Juliette, pelo Marquês de Sade. O Marquês de Sade nasceu em 1740 em uma família de nobres de alta estirpe, porém perenamente falidos. He was a very distant cousin of the kings, of the Bourbons who were reigning in France, had been reigning in France for several centuries. But it had a huge influence on his own thinking. It made him feel totally above the law, beyond the law, unpunishable. He could permit himself any excess. A juventude de Sade foi moldada durante um dos períodos mais sexualmente abusivos da história europeia. Durante o início e meados do século XVIII, a corte do regente em Versailles era palco de orgias de bebedeiras e um sortimento de libertinagens para todos os gostos e preferências. O jovem marquês assistia a esses excessos, tendo passado os primeiros anos com um tio, que mesmo sendo clérigo, tinha um estábulo cheio de mulheres que prontamente atendiam seus chamados. And then he's sent to a boarding school in France, a Jesuit boarding school, where he sits until the age of 14, where the priests, the teachers, are renowned to be highly homosexual, and where there's a tradition of publicly flogging the students. Sade se casou por dinheiro em 1763. Logo depois, começou a exibir predileções por aventuras sexuais perversas e violentas. Ele chicoteou e torturou psicologicamente uma jovem, mas escapou com pouco mais que um tapa em seu pulso aristocrático. Sua verdadeira derrocada começou após uma orgia com seu camareiro e 5 prostitutas, a quem deixou violentamente doentes com doces embebidos em afrodisíacos. The next morning, the whores went to the police and complained, and they could therefore level a charge of attempted poisoning. But in the same breath, the whores knew what they were doing. They leveled charges of sodomy, because it was officially on the law books. It was an offense punishable by death. And don't tell me the nobles didn't practice it all the time. Cansadas dos jovens nobres e seus excessos hedônicos, as poderosas cortes burguesas da França pré-revolucionária fizeram de Sade o bode expiatório de sua cruzada política.
Entrando e saindo da prisão por um total de 27 anos, Saad não desperdiçou seu tempo na prisão. Canalizou sua energia sexual reprimida, escrevendo anonimamente, claro, alguns dos romances pornográficos mais indignos jamais escritos. Contos de cativeiro, estupro, tortura, mutilação e bestialidade. Mais de 300 pessoas já estavam reunidas, todas elas nuas. Estavam ocupadas sodomizando, espancando umas às outras, se chicoteando, praticando felação, tendo orgasmos. Tudo isso na maior calma. Só se podia ouvir os ruídos exigidos pelas circunstâncias. A ascensão e queda do Marquês de Sade condensa a trama e o desenlace da política sexual na história. Embora os libertinos tivessem conseguido derrubar os tabus da Europa do século XVIII, eles inadvertidamente iniciaram uma reação moral. Desgostosos e desencantados com a devassidão da Europa do século XVII, os peregrinos e puritanos da Inglaterra fugiram para o Novo Mundo só para descobrir suas... Nos anos de 1630, os peregrinos atravessaram o Atlântico trocando uma viagem perigosa e o agreste indomado pela libertinagem e corrupção da Europa do século XVII. Com suas esperanças de uma vida melhor. Os peregrinos e puritanos levaram consigo a crença de que todas as criaturas de Deus eram amaldiçoadas desde o útero. Um puritano zeloso devia censurar cada aspecto de seu comportamento, inclusive os pensamentos inconscientes. Seu coração é uma fossa fétida de ateísmo, sodomia, blasfêmia, assassinato, prostituição, adultério, bruxaria, bestialidade. E se você tiver alguma coisa boa em si, não passará de uma gota de água de rosas em um frasco de veneno. Reverendo Thomas Shepard, 1640. Ironicamente, os efeitos desses sermões de fogo e enxofre pareceram se desgastar antes mesmo de os bancos das igrejas esfriarem. If you go back and read court cases, you see what people were actually doing as opposed to what ministers were saying. I've spent many a happy hour in an archive reading about family incest, about potential lesbian relationships, about adultery, about men and farmyard animals, about women who had casual sex on the road going between their farm and someone else's farm, about love on the woodpile, so that, yes, Virginia, there was sex in colonial society. Uma metade vital da equação sexual às mulheres coloniais estava em grande escassez. Nas colônias de Tabaco do Sul, uma mulher para cada 6 homens criava um círculo diminuído de encontros que era uma dádiva para as mulheres com passados instáveis. Enquanto que homens desesperados para casar faziam vista grossa às indiscrições passadas de sua pretendida. What colonial society was interested in was the results of sex, not so much sex itself. About 60% of all Puritan women got married pregnant. If you got pregnant and the man married you, that was fine. Se um homem não assumisse seus deveres de pai e se a mulher ficasse de boca fechada quanto à sua identidade, as cortes puritanas tinham um modo de resolver as disputas de paternidade. Esse método seria melhor descrito como o das 12 mulheres iradas. Many of the court cases involved an informal jury of 12 women who would gather around a young woman who was giving birth, who was unmarried, and in the pains of labor, they would act as inquisitors. Who's the father? Who's the father of this child? Who made you pregnant? And the assumption was that in the pain of labor, a woman would be unable to lie. And the goal was to find the man
make him be responsible for the child. A sala de parto do século XVII não era o único aposento lotado na América colonial. Devido aos invernos brutalmente frios e à escassez de espaço para viver, uma família inteira, não raro, dividia uma única cama. Quando um rapaz cortejava uma moça e ficava até tarde em sua casa, ele podia receber um convite para dividir a velha cama da família com algumas condições. Um pedaço de madeira conhecido como tábua de separação era posto entre os jovens amantes para impedir qualquer gracinha tarde da noite. It's rather interesting to think about the sexual dynamics of this household. It's a cold winter night. The husband and wife are asleep either in the same bed, near them in another bed. They might be having intercourse, and here's the young woman and the young man, and they might be having intercourse, and here are the other children and maybe the household servants sleeping in the same room. These are the things historians would love to know. How you made love in a room full of people. Essa inquietante falta de privacidade se estendia fora do quarto familiar, graças ao planejamento urbano colonial. Os fofoqueiros da cidade se deliciavam em controlar os casos adúlteros de seus vizinhos. Houses were right up against one another. Windows were low. And we'll find court records where neighbors will testify. I saw them committing adultery. I leaned right in that window and I said to her, "Don't you do that. You know you're not supposed to do that. You're a married woman. Go home." Peregrinos bisbilhoteiros, tábuas de separação e o regalo ocasional com o animal doméstico devem ter parecido estranhos aos habitantes originais da América do Norte. Por milhares de anos, americanos nativos mantinham suas próprias visões inéditas de sexo e sexualidade. Visões totalmente diferentes de seus vizinhos novos e de peles claras. Nos séculos 17 e 18, as 4 superpotências europeias, Inglaterra, França, Espanha e Holanda, competiam seriamente por impérios no Novo Mundo. Os europeus variavam em sua resposta aos povos indígenas da América do Norte. Colonizadores franceses no Canadá aprenderam as línguas índias e casavam livremente com nativos americanos. Mas nas colônias inglesas, a história era completamente diferente. The English society is not known as the get down and boogie society. Europeans in general, and the English in particular, truly believed that they were the superior culture. A verdade era que a maioria dos colonos brancos não tinha nenhum desejo de entender a cultura índia, especialmente com relação a conceitos de sexualidade. Devido à sua diversidade, é impossível caracterizar as muitas nações nativas americanas como tendo uma única atitude com relação ao sexo, exceto o que era visto universalmente como uma força natural da vida. Os casamentos eram genuínos e feitos por amor. Culturas caçadoras como os Huron eram mais dominadas pelo homem, enquanto que em culturas agrárias como os Wampanoag da Nova Inglaterra, a mulher detinha o poder e o status. In a culture where men did not control property and men did not control economic survival, you have a very different standard for moral behavior and sexual behavior. And we know that some white colonial women liked this better because when Indians would raid towns on the borders of the colonies and take captives, white men would ride out and rescue them from the heathens. And that night they would make camp, and when the colonial men woke up in the morning, the women had all fled back to the Indian camps. They had all left.
Quando as colônias americanas prosperaram, cresceu a demanda por mão de obra barata, introduzindo um enorme influxo de escravos africanos. Arrancado de seu lar ancestral, o africano trouxe consigo visões de sexualidade muito parecidas com as do nativo americano, mas ainda mais estranhas ao colono branco europeu. I think one of the major things that we can see going from Africa to the U.S. is the sense of sex as powerful, pleasurable, and generative. Diferente dos colonos americanos, que viam sexo simplesmente como uma forma de procriação, os africanos transplantados de uma série de tribos e países frequentemente viam uma distinta separação entre sexualidade e fertilidade. Mesmo quando esses escravos lutavam para preservar suas crenças e tradições em uma nova terra hostil, lá em seu país, práticas sexuais antigas continuaram a florescer e ainda podem ser encontradas inalteradas até hoje. Para os adolescentes africanos, o rito de iniciação era da máxima importância nas épocas pré-coloniais e mesmo hoje. Aos 11 ou 12 anos de idade, garotas e rapazes começam sua extensa educação em assuntos de sexo, casamento e procriação. During the initiation time period, there are also dances that are taught that may mimic certain kinds of sexual activities. Lots and lots of discussion about childbirth and about the nature of that and how to prepare for it. Discussions around how to please a spouse. O conceito de virgindade variava de tribo para tribo. Em algumas comunidades, esperava-se que tanto homens como mulheres permanecessem celibatários até o casamento. Para as mulheres em muitas culturas tribais, o aspecto final da iniciação permanece um tema controvertido até hoje. Ao atingir a feminilidade, uma garota devia ser submetida a um procedimento doloroso chamado de clitoridectomia, em que seu clitóris era removido permanentemente. Em geral, isso era pré-requisito para o casamento. And there's a whole host of things that people say about why to have the operation, including it'll make you a complete woman, it will increase your possibilities for fertility, it will dull your sexual appetite. But a lot of it today boils down to what will be your chances of getting married. O casamento em si diferia grandemente da versão do ritual no Novo Mundo. Assim como os africanos faziam distinções entre sexualidade e fertilidade, os cônjuges também diferenciavam entre sexualidade e intimidade. It is with members of the same sex that you're going to have your most intimate relations. You might not expect to have romantic love and an intimate emotional relationship with your sex partner, your wife or your husband. You might expect to have that kind of relationship with your close friends, that you're going to hug them, you're going to walk down the street holding their hands. Em algumas sociedades africanas, mulheres solteiras e casadas de riqueza e status tinham a opção de ter suas próprias esposas. Eram arranjos comerciais platônicos que permitiam que a esposa principal fundasse sua própria linha familiar dentro de uma comunidade patriarcal. Embora homens e mulheres pudessem agir como maridos, em algumas sociedades africanas, em outras, os sexos eram separados, mas paralelos, até a chegada de colonos europeus em 1700. When the colonialists came, they didn't look for women in power. They didn't see that there were women in power, and those positions gradually became less and less important, and a number of them disappeared. Uma vez arrastadas às praias de um mundo novo e estranho, muitas tradições ricas da África continuaram a se diluir. Os afro-americanos foram forçados a se adaptar a uma vida na qual as famílias podiam ser separadas por um capricho do dono da plantação. Parte de sua sobrevivência cultural dependia de dois valores africanos de honra: a veneração incondicional da maternidade e o conceito de que criar filhos era uma responsabilidade que pertencia a toda a comunidade.
Após a Guerra Civil, os afro-americanos viraram cidadãos livres em um país envolto no frenesi do período vitoriano. Uma era de rígidos valores familiares importados da Inglaterra. A fuga dos puritanos da Europa havia sido impulsionada pelos excessos dos séculos XVII e XVIII. Agora, na Inglaterra do século XIX, um novo tipo de valores familiares estava tomando o império de assalto, patrocinados pela explosão de uma classe média crescentemente rica e poderosa. The middle class grows in this period. So they look at the old aristocracy and said they're immoral, they behave badly, they drink too much, they have riotous sex, they sleep with people to whom they're not married. And one of the ways in which we can be different is by being moral. A princesa germânica de 17 anos, Vitória, subiu ao trono em 1837, herdando uma corte que havia sido cheia dos mesmos escândalos, hedonismo e corrupção que haviam definido a maior parte da Europa do século XVIII. Quando a pura e virginal Victoria escolheu Albert como seu príncipe consorte, a óbvia afeição de um pelo outro e o apego ao lar e à família ajudaram a ressuscitar os ideais do amor romântico dentro do respeitável contexto protestante de casamento. Os casamentos da classe média durante o reino de Victoria foram caracterizados pelas esferas muito diferentes nos quais maridos e esposas circulavam. Men were to be breadwinners and go out into the world, and that was the public world. And the private world was the world of women, the domestic sphere, where they were to be housewives and mothers and angels in the household, which was a common Victorian ideology. Embora não fosse um tema adequado de conversa, o sexo no casamento era visto como uma função normal e sadia, desde que fosse para finalidades de procriação. Este não era somente um ditame moral, mas também médico. Some doctors believed that you could have too much sex. But there was a strong sense amongst almost all doctors that boys, adolescent boys in particular, shouldn't be allowed to overspend. So we see all sorts of incredibly weird and cruel contraptions which were, put on little boys' penises at night to stop them from masturbating, to stop them from having nocturnal emissions. Médicos impertigados também escreveram manuais sexuais que enfatizavam a importância de limitar o sexo, mesmo dentro do casamento, de uma vez por mês a 2 vezes ao ano, dependendo de quem você lia. Esses úteis guias ditavam que uma boa esposa vitoriana deveria ser quente e amorosa para com seu marido, mas sexualmente indiferente no quarto. O Dr. William Acton, um dos renomados médicos do período, era um defensor entusiasta do ideal da esposa frígida. As melhores mães, esposas e administradoras dos lares pouco ou nada sabem de indulgências sexuais. O amor pelo lar, filhos e deveres domésticos são as únicas paixões que sentem. Ela se submete a seu marido somente para agradá-lo, e não fosse pelo desejo da maternidade, preferiria ser poupada de suas atenções. Dr. William Acton. There is the classic story that the Princess Royal asked her mother, Queen Victoria, "Mommy, what should I know about sex?" And Victoria said, "Close your eyes and think of England." Even if it's apocryphal for Victoria, represents what even many women in their diaries wrote about what they knew about sex before marriage, which was basically absolutely nothing. O conceito de lua de mel surgiu inicialmente durante a Era Vitoriana, uma separação simbólica do casal e suas famílias, bem como a época da iniciação sexual. Para mulheres e homens com pouco ou nenhum conhecimento carnal, essa ocasião santificada podia também se tornar as férias do inferno. Um famoso fiasco ocorreu em seguida ao casamento do escritor John Ruskin e a bela Effie Gray.
Ao ver pela primeira vez o corpo nu de sua esposa, Ruskin ficou estarrecido com seus pelos pubianos e se recusou a consumar o casamento. He saw something that disgusted him and that was unlike the Greek statues, which were his primary source of information about what a woman's body should look like. But the point is that Effie did not know what was missing from her marriage. Effie came from a very educated family. Is very powerful evidence that there was a lot of ignorance about sexuality on the part of women. Após 6 anos de celibato, Effie finalmente viu a luz e obteve uma anulação. Mais tarde, formou uma união apaixonada com o artista Robert Millay, provando que, a despeito dos estereótipos populares, muitas mulheres vitorianas desfrutavam de casamentos sexuais ardentes. Surpreendentemente, a má informação sobre os desejos sexuais femininos e seus corpos era perpetuada pela mesma profissão médica, que estava rompendo novas barreiras em todas as outras áreas das artes da cura. It was very hard for a medical doctor to understand how a woman's body worked because he couldn't actually see one. It was illegal to do an autopsy on a woman. When a woman had an ailment, a medical doctor was only allowed to touch her in parts that were exposed. And with Victorian clothing, a woman was covered from the neck to her feet. The level even of gynecological knowledge was just abysmal. When Victoria came to the throne, it was the custom that the Queen would have ladies in waiting. One of those female attendants swelled up, and it looked like one of her ladies in waiting was pregnant. The king's physician examined this woman and declared that, yes, indeed, she'd been a naughty girl. But it turned out she was dying of cancer and of a large tumor in her abdomen. A leviandade médica para com a anatomia feminina era só uma ladainha dos duplos padrões vitorianos. Se as boas moças tinham de permanecer virgens até o casamento, se as mulheres casadas de respeito não podiam apreciar o sexo, o que devia fazer um homem vitoriano viril e sadio? The other side of the notion that the woman was supposed to save herself and be pure and transmit the genes and the inheritance of the family line was that somebody had to be in it for a good time. Com a explosão da prostituição na Inglaterra vitoriana, essa era certamente uma época para todos se divertirem muito. O embaraço vitoriano oficial causado por qualquer coisa sexual tornou o aroma do fruto proibido ainda mais aromático. Para um homem vitoriano frustrado pela indiferença de sua boa esposa pelo sexo, ou para uma mulher forçada pelas convenções a negar um instinto natural, havia uma saída. Naquela época, como agora, disponível pelo correio, a pornografia. Um dos temas mais quentes do erotismo vitoriano envolvia a defloração forçada de jovens virgens inocentes. Ironicamente, a fantasia masculina predominante no mundo em que mulheres decentes não deviam ser sensuais era um conto famoso de uma virgem que, ao ser violada, descobre que, afinal, realmente aprecia o sexo. Uma história vitoriana muito famosa, o Turco Lascivo, é a crônica de uma jovem branca que é raptada e vendida como escrava ao harém de um sultão turco. Por sua inocência e beleza, ela logo se torna a favorita do sultão, mas não cede a seus avanços libidinosos. So she keeps saying no and she keeps saying no, and of course in the end the Sultan rapes her, and once she has seen what is known in pornography of the period as the throbbing organ, she succumbs and faints with joy after the initial pain, and after that time just keeps begging for more. And I think she ends up getting rescued and isn't too happy about the rescue in the end, but that's the basic story that you'll get in Victorian pornography. Os homens vitorianos
Para quem a fantasia não bastava, iam atrás de sexo em si no próspero negócio da prostituição do século XIX. Como tudo mais na sociedade vitoriana, a prostituição operava em um sistema de classes. A camada mais alta era de amantes e cortesãs, não raro instaladas numa casa separada, quase como uma segunda esposa. Até Charles Dickens, um pilar dos valores vitorianos, manteve uma amante por 20 anos. Uma atriz de 19 anos, ao conhecer Dickens, Ellen Ternan, mais tarde converteu os lucros desse caso em uma nova identidade respeitada da classe média e no casamento com um ministro. A segunda classe de prostitutas eram as mulheres de bordéis que trabalhavam em uma hierarquia toda própria. De casas restritas à alta sociedade que atuavam como clubes privados, à operação de alta rotatividade da casa pública da classe operária ou, no oeste americano, o saloon. Especialmente populares na sociedade vitoriana eram os bordéis especializados, como as casas de disciplina e outros clubes que incluíam iguarias sexuais da época, crianças virgens. Families even sold those more useless children because that was one way that you could actually get a profit from one of your children. Em 1885, o jornalista sensacionalista egomaníaco William Thomas Stead comprou uma virgem de 13 anos para ele, só para provar como seria fácil fazer isso. Esse golpe de publicidade resultou em indignação pública e, ao final daquele ano, a maioridade subiu para 16 anos. Mas ainda existia um lado negro na sexualidade vitoriana. As prostitutas de rua, que exerciam a profissão no escuro mundo do crime, degradação e doenças venéreas. Enquanto as madames das classes altas garantiam a proteção de suas garotas com inspeções pelo cliente e preservativos, a classe mais baixa de prostitutas não raro vivia e morria em uma imundície e agonia inimagináveis. Venereal disease was the top fear of every prostitute. It would put them out of business immediately. There wasn't any cures for it. Quer transmitisse doenças venéreas à sua virtuosa esposa, se distraísse com mulheres ou deflorasse crianças virgens, pouco havia que pudesse abalar a posição social do homem vitoriano. The only thing I could think of that would definitely ruin him as far as society was concerned was if he was a homosexual. That would be the worst thing that he could possibly do that nobody would forgive. Apesar do fato de que muitos meninos tivessem suas primeiras experiências sexuais com seus colegas, e apesar de um submundo homossexual próspero e secreto, vários escândalos públicos tornaram casos entre homens o maior tabu vitoriano. A humilhação pública e a prisão de Oscar Wilde, um dos principais humoristas da época, personificaram essa intolerância. Maybe it was building up to that of Oscar Wilde's trial when all of a sudden these sodomitical practices were put on public display and interpreted in a set of ways that were intended to arouse antipathy. Oscar Wilde me pediu para imaginar que eu era uma mulher e que ele era meu amante. Eu sentava nos joelhos dele e ele brincava com minhas partes íntimas como um homem se diverte com uma garota. Ele sugeriu 2 ou 3 vezes que eu permitisse a ele colocá-la em minha boca, mas nunca permiti isso. Charles Parker. Filthy son! Order! Order in the court! Ironicamente, escândalos como o julgamento de Wilde em 1895 e o debate público que inspiraram contribuíram para o declínio da ética sexual vitoriana já bastante decadente. Any newspaper you pick up in the late Victorian, early 20th century, it's filled with explicit
reports about court cases and court battles and arrests and police raids and the perversity of this behavior and that behavior. As it's also, of course, a sign of the growing breakdown of the Victorian sex and gender system. Ao fim do século, quando a própria rainha entretinha sua viuvez em relativa anonimidade, várias outras mulheres de destaque falavam contra os papéis dos sexos e a repressão. Amélia Bloomer deu seu nome a um traje desenhado para libertar as mulheres dos desajeitados e mórbidos trajes vitorianos. Victoria Woodhull, uma proponente do amor livre, argumentou que até boas moças apreciavam o sexo tanto quanto os homens. E Josephine Butler uniu-se ao grande número de mulheres que defendiam o voto feminino. I think these kinds of changes in other social arenas are what produce this notion of an end of an era and what change attitudes to sexuality. No começo dos anos de 1900, a rainha estava em seu túmulo e o nascimento da era moderna acenava no horizonte. Mas os valores sexuais vitorianos mantiveram forte domínio sobre as maneiras e morais, mesmo na Inglaterra e na América modernas. I think the Victorian era has been enormously influential in the way that we understand sexuality today and in the kind of double-edged slight discomfort that we still have with our own comfort about sex. Na virada do século, os estrondos da guerra começavam a tirar a Europa de seu lânguido repouso do século XIX. Seria uma guerra sem igual. Uma que arremessaria as nações e culturas do mundo a um caldeirão internacional e que produziria a receita da revolução sexual.